Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for assistir esse vídeo. Muito bem. Vou tirar aqui. Bom, pessoal, essa aqui é da semana 25, lá entre 26/8 até dia 1º/9, nós fizemos aí um exercício lá no carga horária não presencial, né, online. Então, até pediram para mim em sala de aula resolver e não deu tempo. Então, eu estou resolvendo agora e faço as anotações necessárias. Muito bem. A primeira questão, questões de potência elétrica, quilowatt-hora e valores nominais difusíveis. Essa foi o escopo para mim gerar essas 10 questões aqui. Qual das seguintes unidades é usada para medir a potência elétrica? Bom, a potência elétrica ela é medida em watts ou watt, como queira pronunciar. Nós vamos representar, essa aqui é a unidade, isso aqui é grandeza, e isso aqui é o símbolo para representar a unidade. Fechou? E nós representamos potência com P maiúsculo. Então, potência é watts ou watt e é dado em W. Beleza? Diferente que energia é dado em joule. E nós sabemos que 1 kWh significa energia elétrica. E ela é dado em joule, ou simplesmente J. Grandeza elétrica, unidade, símbolo, representa a unidade. Alright? Joule. E nós representamos a grandeza com W. Então, essa aqui eu represento energia elétrica. Então, 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 na 6 joule. Isso está lá na nossa apresentação. Ok? Então, joule aqui é energia. A grandeza dela é a energia, W. Que é esse W aqui. Não esse W aqui, que é a unidade da potência. Isso aqui é energia elétrica. Newton é força. Certo? Representa com N. Watts, potência elétrica. Que é em watts. Volts, tensão elétrica. Que é dada em volts. Então a resposta certa é essa. Ampere, aqui eu vou representar o V, o volt aqui, só colocando aqui um detalhe. Aqui nós representando força com F, W, potência nós representando com P maiúsculo, porque pressão normalmente nós representando com P minúsculo e potência P maiúsculo. Tensão elétrica eu vou representar na lei de Ohm sempre com a letra E, tensão elétrica. E ampere, I, porque é intensidade de corrente elétrica. E não podemos confundir, aqui é dado ampere, nós vamos representar com a letra A. Então, por exemplo, a energia elétrica, então nós vamos representar ou 1 kWh, aí a energia elétrica,
energia consumida em joule, aqui é potência em hora, quilowatt-hora, energia elétrica, ou convertendo, nós vamos transformar em energia potencial, energia em joule, que vai dar 3,6 megajoule, mega 10 na 6. Newton, por exemplo, 3 Newton, certo? Ele é vetorial. Potência, nós vamos usar 3 watts. Tensão, 3 volts. Corrente, 1 ampere, por exemplo. São exemplos. Fechou? Então a resposta aqui é assim. Tranquilo? Eu não sou muito organizado, mas se vocês pegarem no começo, vocês vão conseguir acompanhar o raciocínio. O que representa o quilowatt-hora? É a quantidade de corrente usada por hora. A corrente por hora, baterias, por exemplo, uma bateria de carro. Por exemplo, no meu carro eu uso 65 ampere-hora. Então, corrente por hora é uma forma de energia, né, armazenada. Então ele está armazenando ali, ele acumula na realidade, né? Acumula 65 ampere-hora. Significa o seguinte: se o circuito do carro consumir 65 ampere em 1 hora, significa que ele vai se esgotar essa bateria em 1 hora, né? Claro, os carros mais novos aí, ele não chega nem a 65, ele já começa a pedir água lá, ou carga, né, para poder o circuito funcionar, porque eu preciso de um mínimo para o circuito funcionar, tá? Então vamos supor lá chegar, por exemplo, a 55 ampere, ele já pede para ser carregado, o circuito não funciona, assim por diante. A quantidade de potência por unidade de tempo. Quantidade de potência por unidade de tempo. É a energia consumida em 1 hora. É a potência máxima. Ó. Então, vocês poderiam ficar até em dúvida aqui e aqui, né? É a potência máxima de um aparelho. Potência máxima de um aparelho. Não, isso aqui é a potência nominal. Certo? Potência nominal. É a resistência em um circuito. Bom, a potência depende da resistência, mas não é a unidade dela, não é representado com essa unidade aqui. Então, o que representa o quilowatt-hora? É a quantidade de potência por unidade de tempo. Então aqui, ó, potência por unidade de tempo. Ou a energia consumida em 1 hora. Na realidade é a unidade, não em 1 hora, certo? Mas sim em 2, 3, 4, ou seja, na unidade de tempo. Não deveria ser por, mas deveria ser de unidade de tempo aqui, porque por dá a impressão que é uma divisão, uma razão, e de é uma multiplicação, e aqui eu estou multiplicando o tempo, a potência pela hora. Porque veja, potência, se eu tenho equipamento, potência nominal, potência nominal for de 10 watts, certo? 10 watts, ou 10 quilowatts, tanto faz. E ele for ligado, se ele ficar ligado, essa aqui é a potência nominal. O que é potência nominal? Aquela que o fabricante te indica e ele fala, ó, por exemplo, se a tensão nominal, vamos botar aqui, se a tensão nominal do aparelho que eu vou ligar na tomada, ele suportar, sei lá, 230 volts,
o fabricante está dizendo, a potência nominal, a tensão nominal desse equipamento é 230 volts. Se eu aplicar no aparelho de 10 watts, a potência nominal de 10 watts, 230 volts, e eu deixar um tempo ligado, vamos supor, 1 hora, significa que esse aparelho aqui, ele vai ter 10 em 1 hora, então ele vai ter a potência, que é a tensão aplicada vezes a corrente que passa pelo esse aparelho vezes o tempo. Então, a potência aqui seria o 10, né? Esse vezes esse vai dar a potência, 10 watts em 1 hora. Só que a unidade dá em quilowatts. O que tem que fazer? Pegar isso aqui e dividir por 1000. Né? Ah, não entendi, professor. Aqui, ó, pega E vezes I, divide por 1000 e multiplica pela hora que ele está trabalhando. Certo? Essa é a potência, porque ela tem que dar em quilowatt-hora. Agora presta atenção. Nós temos aqui, ó, nas unidades, nas grandezas elétrica, nós trabalhamos giga, watts, quilowatts, opa, presta atenção, para não esquecer, megawatts, quilowatts e o watts. Entre quilowatts e o watts, as unidades, as notações que tem ali, os múltiplos que tem ali, a gente não usa na potência, tá? Então, de watts para quilowatts, ó, eu para lá, se eu tenho 1 watts aqui, eu divido por 1000. Se eu venho da esquerda para a direita, eu multiplico por 1000. Pega essa regrinha. Código. Código. Me informe esse número na próxima aula presencial. Bom, então vejam só, para cá eu multiplico e para cá eu divido. Então se eu tenho 10 watts, então eu tenho 10 watts, divido por 1000, ó, então a vírgula está aqui. Cada casinha dessa aqui, ele cabe 3 algarismos. Então aqui, ó, 3, 1. Aqui eu não vou mais para lá, a vírgula vai ficar aqui. Então, ó, 10 dividido por 1000 vai dar 0,010. Então aqui eu teria de marcar o seguinte, ó, 10 watts dividido por 1000 é a mesma coisa que 0,01 quilowatt-hora. Beleza? 0,1 quilowatt-hora. Se tu pegar e quiser voltar para watts, aí tu vai ter, multiplicar esse K aqui, então 0,01 vezes 1000 watt-hora. Então vai ficar 10 watt-hora. Tranquilo? É simples assim. Então, como eu estava dizendo, se o fabricante te bota 10 watt-hora e tu liga esse aparelho em 230 volts, então ele vai te dar ali a potência de 110, de 10 watts. Tá? Esse aqui é a potência máxima que ele pode dissipar. Então, se tu aumentar aqui para 335, ele já vai ultrapassar esse valor aqui, certo? Então, o dispositivo, o equipamento, ele vai estar
ele vai estar calculado, projetado para essa potência aqui, é dessa forma. Então a resposta certa para essa aqui é B. Fechou, pessoal? É B. Porque aqui ele está dizendo, ó, em 1 hora, ele está afirmando que é em 1 hora. Não, não é em 1 hora. Eu posso deixar ele ligado 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 15 minutos. Aí 15 minutos dá quê? 1/4 de hora. Então, para mim saber o quanto que ele consumiu em 15 minutos, é 1/4 de hora. Tu vai ter que transformar, claro, 15 minutos para horas, né? Para te saber o quanto consumiu. Por quê? Tu vai lá, tomou um banho, agora eu vou apagar tudo isso aqui, que tá aqui, então a resposta é B. Então tu vai lá, toma um banho. Eu tenho um chuveiro lá de 5.500 watts. Eu fiquei 15 minutos no banho. 15 minutos no banho. Então a energia é o que? A potência. E aqui eu estou colocando, vamos supor que é 220 a tensão nominal desse aparelho, e ele vai dar 500 watts. 5.500 watts. E o tempo. Então essa é a energia elétrica. Então aqui, o que tu vai fazer? Tu vai ter que transformar esse 15 em hora. 15 minutos em hora é 1/4 de hora. Tranquilo? Porque eu tenho a hora. Então aqui, ó, ponteiro do tempo daqui até aqui não foi 1/4 da circunferência. Então aqui dá 1/4, ó, 1/4 de hora. Então tu vai pegar, aqui vai botar 5.500 vezes 1/4. Simples assim. Então vai dar 5.500 dividido por 4. É divisível por 4? Vai dar número inteiro? Vai. Porque todo número que terminar com 20 é divisível por 4. Quando eu digo é divisível por 4, significa que ele dá o número inteiro. Porque qualquer número é divisível por 4. Para mim afirmar que é divisível, tem de dar o número inteiro. Então, lá, 5.500 dividido por 4. 5 dá para dividir, dá. Então fica 1. 1 vezes 4, 4. Para 5, 1. Abaixo o 5. Aqui vai dar 4, dá 16. Passa, então dá 3. 3 vezes 4, 12. Para 15, 3. Abaixo o primeiro 0. Dá 30. Aqui vai dar 7. Vai dar 7. Então 7 vezes 4, 28. 28 para 30, sobra 2. Abaixo o 0, dá 20. Aqui vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, na realidade, a energia consumida foi de 1,375 kW. Porque aqui eu não coloquei, mas tu pode dividir por 1.000 kWh. Show de bola? Então ele teve consumo. Agora, se tu souber qual é o valor da energia, vamos supor aqui, se eu não estou aqui enganado, eu não vou estar paradinho para dar uma olhada agora, mas a minha energia aqui na minha casa, até 150 kWh, eu pago 0,65 centavos. Então, se eu estou gastando isso aqui em 15 minutos num chuveiro de 5.000, apesar que na minha casa o chuveiro é de 7.500, ó. 7.500 na minha casa. Ó, então é dividido por 4. Aqui dá 1. 1 vezes 4, 4 para 7. 3, abaixo 5. Aqui dá 35. Aqui vai dar 8. 8 vezes 4, 32 para 35. 3, abaixo 0. Aqui vai dar 7. 7 vezes 4, 28 para 32, abaixo 0. Fica 5. Então, na minha casa, em 15 minutos, se alguém ficar no banheiro 15 minutos, ela vai consumir isso aqui, ó, porque divide por 1.000, né? Watt-hora. Fechou? 1.875 Watt-hora. Então, em 15 minutos, uma pessoa
ficando 15 minutos em uns 2 chuveiros, sei lá quem tem um chuveiro desse ou não, se vocês têm, então, ó, 0,65, porque o meu sistema aqui é trifásico, tá? Depois eu mostro isso para vocês. 0,65 vezes esse 1.375. Então a pessoa estaria gastando aí 0,89. Então o que eu vou pagar nos 15 minutos, 0, aqui, né, reais, 0,89 centavos. Eu, aqui na minha casa, é isso que eu botei lá, 0,89. Eu, na minha casa, se o valor for esse aproximado, então, vezes 1.875, eu estaria pagando isso aqui, ó. R$1,22 aproximadamente. Na minha casa, 15 minutos, eu estaria pagando R$1,22, né? E 22 centavos. Agora vejam só. Isso aqui, 15 minutos, tá? Se tu é uma pessoa que toma banho todo dia, e em média é isso aqui, então esse aqui, se tu tomar pelo menos um banho por dia, é isso aqui. Né? Em média, um banho por dia. Dependendo da tua função, dependendo da pessoa, pode tomar 2, 3 banhos. Vamos botar em média um banho por dia. Ou de manhã ou à noite, não importa. Um banho por dia. Então, 30 dias do mês. Então, 1,22 por 30. Então, vai dar 0,66 e 3. Então, aqui 2. E o chuveiro, por mês, daria 36. Isso uma pessoa. Se tu multiplicar isso por uma família com 4 indivíduos, então 4 vezes 6, 24, vai 2, 24, 26, vai 2, 4 vezes 3, 12, 13 e 14. 14, ó, 2 algarismo. Então, por mês, tu já tá, olha, só 15 minutos, 4 pessoas tomando banho, um banho por dia, durante 30 dias, tu estaria gastando 146,40, isso em média. Agora, se o indivíduo for um pouquinho mais, ele vai gastar um pouco mais. Se for um pouco menos, de 15, vai gastar menos. Então, no banheiro tomou banho, se chegou, tomou banho, vai lá, tira o excesso e sai. Aquilo que fica 30, 40, 1 hora, se tu ficar 1 hora, é isso aqui, tio. Tu vai ter que pegar os 5.500 e multiplicar por isso aqui. E isso aqui eu estou botando porque o meu sistema é trifásico, tá, pessoal? Trifásico. É o que vocês... É o que nós vemos na rede elétrica. Então tem uma rede elétrica lá, o poste, né? Tem um poste lá plantado lá na frente da nossa casa. Então tem um poste plantado lá na frente da nossa casa. Ele passa lá para a nossa casa, são 5 fios. São 5 fios. Então ele tem a que a gente chama a fase R, a fase S e a fase T. Depois ele vem, se eu não me engano, o retorno, que é para ligar as lâmpadas, e depois vem o neutro embaixo, certo? Ou, se eu tiver, salvo engano, se eu tiver, ou é o neutro em cima ou o retorno embaixo, mas não, acho que na realidade eu acho que é o neutro aqui e o retorno aqui. O retorno é o que vai ligar as lâmpadas, tá? As lâmpadas que tem ali nos canecos, ali, ó. Então, aqui a iluminação. Então, ele vai pegar o fiozinho, ele vai pegar aqui no neutro, e o que vai fazer ligar é esse aqui, ou melhor, o neutro aqui em cima, né? Tirei aqui já. Tirei aqui o neutro aqui em cima e o retorno aqui embaixo. Então, esse que vai fazer acionar a lâmpada, esse aqui vai ficar ligado direto. Ok? Então, esse é o sistema trifásico, beleza? Aí no monofásico, na casa de vocês, eu não sei, não me lembro, né? Só se vocês trouxerem
uma conta de luz. Muito bem. Pessoal, esse aqui então é a questão 2. Pô, passou 25 minutos. Vamos lá. 3. Como é calculada a potência elétrica em um circuito? Bom, hoje, né, porque semana passada nós vimos, através da lei de Ohm, nós fizemos aquela dedução, né, onde eu chamei isso aqui de expressão 1 e essa aqui expressão 4. Então, se eu, no caso aqui da potência, aqui é uma maneira de eu calcular a potência, aqui eu tenho a tensão, se eu juntar os dois, eu consigo, eu vou até juntar aqui, mais 1 E sobre R. Se eu pegar essa equação, eu não vou deduzir todas as 12 agora, só o que me interessa. Aqui, P igual a E é uma forma de medir a potência elétrica no circuito. E, se eu substituir aqui, nós vamos ter P é igual a R vezes I ao quadrado. E se eu pegar esse aqui e jogar aqui nessa expressão, nós vamos ter E ao quadrado sobre R. Então são as 3 formas de eu calcular a potência. Mas como é que eu posso calcular? Somente em circuitos resistivos, que aí eu consigo calcular com essa lei de Ohm, somente circuitos resistivos, tanto em corrente CC, corrente alternada contínua, ou DC, ou corrente alternada, ou AC, right? Então eu posso trabalhar assim. Então, como é calculada a potência elétrica em um circuito? Multiplicando a corrente pela resistência? Não, ó. Só se for a corrente ao quadrado pela resistência, aí eu posso. Multiplicando a tensão pela corrente, aí sim, tensão pela corrente. Essa aqui está correta. Essa aqui não está correta porque eu preciso colocar ao quadrado. Dividindo a tensão pela corrente, tensão pela corrente, não está dividindo. Então não, essa aqui não, essa aqui não. Somando a tensão à corrente, muito menos. Subtraindo, não. Beleza? Então é a B que é a resposta certa. Mas eu poderia ter colocado aqui, se eu não tivesse colocado aqui multiplicado a tensão, sei lá, multiplicado a resistência aqui e ter colocado ao quadrado, estaria certo? Tá, porque eu estaria respondendo a essa questão aqui, né? A questão seria respondida devido a essa expressão aqui. Fechou? Qual é o valor nominal de um fusível? Bom, o valor nominal do fusível, ele vem marcado. O símbolo que eu não apresentei para vocês é esse aqui, ó. Esse é o símbolo do fusível. Então, ele pode vir com um F aqui de fusível, né? Marcando o fusível. Ou ele vem aqui 1 ampere, que é a corrente que ele vai suportar. É a corrente nominal antes que ele queime, tá? Na realidade, o fusível, disjuntor, que ele disjunta o circuito, a rede, né? Então eu tenho a chave lá, o disjuntor, aqui a rede de entrada, e aqui a rede que vai do consumidor, do consumo, né? Que vai do aparelho, do dispositivo. Então ele vai disjuntar, né? Então ele disjunta esses dois aqui. Bom, todos esses dois aqui, eles apresentam a corrente, ou melhor, intensidade de corrente elétrica nominal. Ou seja, o fabricante diz que esse fusível ele suporta até 1 ampere. Então, ele vai proteger fios que, por exemplo, o fio de 1,5 milímetros quadrado, ele vai suportar aqui, ele suporta 15 amperes, certo?
Então, o fusível de 1 milímetro, fusível não, o fio, ele pode, a capacidade de condução dele é 10 amperes. Então eu tenho de colocar um fusível disjuntor que ele suporte, que tenha uma corrente menor, pelo menos 75% dos 15 ali, 25% menor, né, vamos dizer assim, ou 75% da corrente nominal. Então por quê? Porque quando tu liga algum dispositivo, ele vai dar um pico de corrente, né? Deixa eu botar o gráfico aqui, tempo e corrente, ele vai dar um pico e depois vai entrar na corrente nominal. Se o aparelho tem 10 amperes, por exemplo, ele vai ligar na tomada, ele dá um pico, depois ele cai na corrente nominal. Então, aquele pequeno instante de corrente alta, o fusível e o disjuntor têm de suportar. Por isso que existe no mercado um fusível chamado retardado, porque ele retarda essa ação e não queima. Agora, se eu botar um fusível instantâneo, ou instantâneo, significa que se ele apertar, se ele aparecer, se ele der esse pico, ele já queima. Um exemplo é aqueles, se vocês já viram, fusíveis de vidro. Não sei se eu vou conseguir desenhar aqui. Então, perder tempo aqui desenhando um fusível, daí é brincadeira. Esse fusível aqui. Então aqui ele tem um fiozinho que engata aqui. Aqui é aquela parte de metal, né? Isso aqui é metal e aqui é vidro. Aí ele aparece o fiozinho lá dentro, depois ele é engatado aqui. Então esse fusível que é de vidro, ele é chamado de instantâneo. Então deu uma sobrecorrente ali, ele queima. Então vamos lá, vamos ver qual é a questão, a resposta mais certa. A corrente máxima que o fusível pode suportar antes de queimar. Essa aqui parece ser mais lógica. A tensão máxima que o fusível pode suportar. Não. Uma porque ele fica em série e a queda de tensão sobre ele vai depender só da resistência desse fiozinho, que se tu for calcular a resistência do fio, tu tem de usar esta formulazinha aqui. Comprimento sobre a área. Então tu tem de saber o diâmetro dele, a área, né, a seção transversal, tem de saber o comprimento dele e tem de saber que tipo de material é utilizado ali. A potência que o fusível pode dissipar, a potência aqui é basicamente zero, né, porque a resistência dele aqui é ínfima. Então, se tu for pegar a potência, é E sobre... é P é igual a E vezes I. Né? E se tu for pegar aquelas formulazinhas que a gente viu aqui anteriormente, R vezes I, então R é esse aqui. Então, para mim achar potência, ó, potência, aí tu vai ter L sobre A vezes I ao quadrado. Aí tu acha a potência. Praticamente vai dar zero aqui, então não é. A resistência mínima do fusível, que fusível é praticamente zero a resistência. A energia armazenada no fusível, o fusível não armazena porque ele é um curto-circuito praticamente. Resistência é praticamente zero. Então realmente aqui será o A a nossa questão. Um aparelho elétrico consome 2 kWh de energia. Isso equivale a... Bom, sabemos que 1 kWh ela dá 3,6, equivale a 3,6 vezes 10 na 6 de aula. Então, se ele tem 2 kWh, ele vai ter esse dobro. Então, vai dar 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 3,
6 mais 1, 7. Como tem a vírgula, fica vezes 10 na 6. Ou 7 desloca a vírgula, já tem um zero aqui, bota mais 5, 0. Então eu vou ter 7,200 milhões de joules de energia consumida. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 72. Então é B. 6. Se um aparelho é de 1000 watts e é usado por 3 horas, quanto será o consumo de energia em kWh? Bom, pessoal, aqui é só multiplicar, né? Se ele é de 1000 watts, ele vai ficar 3 horas. Não precisa. Se é 1000 watts, vai ficar 1 hora, divide isso por 1000. Isso aqui já vai transformar em kWh. Então aqui, 1000 dividido por 1000 é 1, então vai dar 3 kWh. Né? Cadê? Aqui. Tranquilo? Qual das alternativas seguir é verdadeira sobre a potência elétrica? Bom, o que é potência elétrica? Potência elétrica é o produto, né? Podemos colocar assim, é o produto da tensão pela corrente. Né? Ela pode ser o produto que a gente viu lá, né? Da resistência pela corrente ao quadrado também. Ela pode ser a razão da tensão elétrica ao quadrado pela resistência elétrica. Então ela pode ser potência E vezes I, R vezes I ao quadrado, ou E ao quadrado sobre R. Essa aqui, né, eu já falei em sala de aula, essa aqui é muito utilizada para a gente, por exemplo, saber qual é a resistência de um chuveiro, por exemplo, P aqui, resistência do chuveiro, quando ele está com a máxima tensão sobre a resistência, né? Porque a resistência, quando está o calor, ela é um valor. Quando ela está a frio, é outro valor. Então vamos ver qual é a alternativa correta. Aumentar a resistência diminui a potência. Opa, vamos ficar de olho nisso. A potência é a razão entre a energia e o tempo? Não. É o produto, né? Potência é a razão entre a energia e o tempo. Então, potência é igual a energia vezes o tempo. Ou seria, potência é a razão, P porque na realidade é a energia, é potência vezes I, vezes o tempo, certo? E podemos dizer que potência é W sobre T? Aqui tem potência é a razão entre a energia e o tempo? Sim, aqui. Então essa aqui, na realidade, tem alguma coisa a ver. Vamos esperar as duas aqui. Potência elétrica é medida em kWh? Não. A potência elétrica é medida em watts. KWh é energia. Kilowatts é energia, né? Que a gente usa em quando eu quero saber o consumo do meu aparelho, né? A gente usa em kWh. Apesar que isso aqui é potência, tá? Em kW. Mas a potência é medida em watts, certo? Não em quilowatts, em watts o aparelho. O medidor de medida aqui é kWh. Potência é intervalo, mas tem instrumento, tá? Aqui também dá deixa um pouco de dúvida
pouco de dúvida, nós vamos tentar tirar elas aqui. Então, vamos deixar essa aqui também em stand-by. Potência inversamente proporcional à corrente? Não, aí não. Ela vai ser sempre direta, potência sempre direta ao quadrado, se eu estou relacionando com a resistência. Então, não, essa aqui está errada, realmente, aqui não vai. Potência sempre constante em um circuito fechado? Não. Ela não é sempre constante. Tanto é que ela pode variar e depende, né, da tensão aplicada. Então, ela não é sempre constante, não. Então, aqui, aumentar a resistência diminui a potência. Bom, pessoal, se eu estiver falando dessa aqui, ó, se eu diminuir a resistência, o que acontece com a potência? Aumenta. Então, aumentar a resistência diminui a potência. Então, se eu aumento a resistência, logo diminui. Então, essa aqui seria uma alternativa correta, tá? Essa aqui seria uma alternativa correta. Ela é verdadeira. Se eu for nesse escopo aqui. Potência é a razão entre a energia e tempo? Bom, se a gente já viu que potência nada mais é do que a tensão aplicada vezes a corrente, e se eu multiplicar pelo tempo, então isso aqui vai me dar a energia, né? Porque energia é potência vezes o tempo. Se eu isolar o P é o quê? Isso aqui é energia daí, certo? Então, isso aqui é o quê? P, tá? Agora sim. Aqui é energia. Deixa eu limpar ali. Vai passar um pouquinho de 45 minutos, tá? Então aqui é energia, E vezes I, ou seja, P. Se eu isolar P, W sobre T. Isso aqui é uma razão. Então essa aqui também estaria certa, tá? A potência elétrica é medida em kWh. A potência elétrica é medida em kWh. Bom, existem instrumentos que medem kWh. Porque o medidor de energia, na realidade, ele mede em quilowatt. Então, lá dentro do instrumento, ele tem isso aqui, ó. Então, eu tenho a tensão lá aplicada, né, os 220. Então, e eu tenho aqui uma lâmpada lá funcionando na minha casa, tá? Tá funcionando. Como é que eu meço a potência lá? Então eu vou medir dessa forma. Aqui da dúvida, né, do aluno. O medidor de energia, o que ele faz? Ó? Ele mede a corrente do circuito. Então toda a corrente que está consumida pela lâmpada passa pelo amperímetro. E esse amperímetro está ligado em série. Está em série, toda a corrente que passa. Só que, para mim medir a potência, eu não preciso da tensão. Aí tem um voltímetro lá dentro que vai medir a tensão. Então eu tenho essa medida de tensão. Então se eu pegar V vezes A, eu vou ter a minha potência. Eles são calculado para medir em quilowatt-hora já. Então ele vai pegar esse valor aqui e vai dividir por 1000. Aí ele vai dar. Então ele é um medidor quilowatt-hora também. Só que ele vai ainda estar contando o tempo. Se ele contar o tempo, aí ele está medindo o quê? A energia. Tá? Mas existem instrumentos que medem quilowatt-hora? Existem. Então, essas três, se tu assinalou A, B e C, estão corretas. Tá? Estão corretas. Por esses motivos que eu elenquei aqui. Tá bom? Um fusível de 5 A é instalado em um circuito. Qual será a consequência se a corrente ultrapassar o valor? Bom, se ele for um fusível instantâneo, ele vai queimar, passou 5,1 ampere, por exemplo, a gente não fala queimar. Tá? Queimar vem a ideia de botar fogo.
Na realidade, ele abre, o circuito abre, o fusível abre. Esse é o defeito que ele vai apresentar. Bom, o fusível irá queimar, o fusível abrirá, abrirá, né? Como já tem um verbo ali, irá abrir e interrompe o circuito? Sim, ele vai abrir. Então essa aqui, vamos ver qual é as outras, porque pode ter mais uma como foi a anterior, né? O circuito continuará a funcionar normalmente? Não. A resistência do circuito aumentará? Óbvio que não, porque a resistência dele é zero. A tensão do circuito será reduzida? Não, porque já é o mínimo. Aqui a tensão dele é 0,000001. A potência do circuito aumentará? Não. Então, realmente, só tem essa aqui verdadeira. Para calcular o custo de consumo de energia elétrica, utiliza-se. Eu já falei lá atrás, né? Então, para mim calcular quantos reais, então eu tenho que pegar a energia e multiplicar pelo valor do quilowatt-hora. Então, multiplicar pelo valor, pegar a energia é a potência vezes o tempo, que nada mais é a tensão vezes a corrente vezes o tempo. Ok? Qualquer coisa desse aqui multiplicado pelo valor do quilowatt-hora. Show? E nas contas de luz, tá, pessoal? Até 150 kW, salvo engano, e tem um valor acima de 150 kW. Ora. Então, a potência nominal do aparelho, utiliza potência nominal do aparelho? Não. A quantidade de quilowatt-hora consumida e multiplicada pelo valor do quilowatt-hora parece mais próximo do certo. A resistência total do circuito? Não. A corrente total multiplicado pelo tempo? Não. Corrente pelo tempo é uma outra informação, tá? Aí, para mim verificar só se ver gráfico, né? Para mim botar no gráfico. E aí eu tenho a corrente por segundo, eu posso saber, querer saber, mas não dá o resultado. Só se eu quiser saber o consumo do circuito do automóvel, porque lá, ampere por hora, aí é energia acumulada, tá? Como eu já mostrei aqui anteriormente. A tensão total aplicada no circuito, não. Então, realmente, a questão é a B. A última aqui, aí, chegando aí dos 50 minutos. Se um aparelho tem potência de 1.500 watts, qual seria o valor da corrente, do correto da corrente ser ligado em 220? Bom, pessoal, aqui a gente pode usar aquela formulazinha, P é E vezes I, e eu tenho E e tenho P, então 1.500 watts e tenho 220 volts, e aqui eu tenho I. Então, o I vai ser 1.500 dividido por 220. Então, o I vai ser igual. É só pegar o Calculation Association aqui. Então, ó, 150 dividido por 22, nós temos 6,82 amperes. 6,8 já está de bom tamanho amperes. Esse vai ser o consumo, né? Então, como não tem... tem 6,81 aqui, então vamos pegar lá o que deu lá. 6,82. Aqui vai provocar dois erros aí para vocês, né? Eu poderia usar esse aqui como resposta certa? Poderia. Poderia usar isso aqui? Poderia. Só que essa aqui seria a mais correta, porque ela se aproxima mais do valor. Se deu 6,8181, acho que foi isso, né? Uma dízima, né? Então esse aqui mais próximo seria o menor erro esse aqui do que esse aqui. Alright? Então a resposta mais correta seria essa. Se o aluno apertasse isso aqui, eu acho que daria certo, tá? Mas a mais correta seria aquela lá, realmente. E em prova, normalmente, eu não boto com essa dúbia, né? Dúbia é a resposta.
eu dou aqui, seria, no mínimo, eu colocaria 7 aqui. No mínimo, colocaria 7. Ok? Pessoal, então aqui chegamos no fim da correção. Tá? Tenha um bom estudo e me apresento todas as correções na próxima aula. Tá? Obrigado, até mais.